Olá, meus irmãos, desejo que a graça do Senhor esteja sendo derramada sobre a sua vida hoje, que você possa sentir a cada passo, a cada caminhar do seu dia, a cada nova fase do seu dia, a presença de Deus te orientando, te guiando, te guardando e dizendo que Ele te ama. Isso é muito importante para nós, sentirmos o amor de Deus, não pelo que ganhamos ou conquistamos, mas pelo cuidado nos detalhes que Ele tem nas nossas vidas. E Deus faz tudo nas nossas vidas com o propósito do fim, não do meio. Nós não somos exclusivos e o mundo não foi criado para mim ou para você. Nós temos um propósito nesse mundo e, como propositados, devemos ser maduros e crescentes sempre na presença do nosso Senhor Jesus. Amém? Eu sou William Toledo, você está no podcast Falando de Deus e hoje nós vamos entrar no 28º dia de um estudo do livro Uma Vida com Propósitos. E o tema de hoje é maturidade leva tempo. A nossa maturidade espiritual, ela leva tempo para poder dar frutos. E frutos que o Senhor queira que eles deem em nossas vidas. Existe na agricultura técnicas de adiantar o sabor, a maturidade de um fruto, mas não adianta o sabor desse fruto. Tomate, por exemplo. Você pode colher o tomate verde, e é o que a maioria dos agricultores fazem, para que não haja desperdício dentro do transporte, ele possa aguentar um pouco mais de peso, né? Vamos dizer assim. E esse tomate é colhido verde, e ao longo do tempo aplica-se hidrogênio, né? Hidróxido de carbono nele, para que ele possa gás carbônico, o termo correto é gás carbônico, para que ele possa amadurecer, pelo menos ficar vermelho, só que a parte interna dele não muda muito. Ou seja, o sabor desse tomate, ele não é conforme um tomate maduro. Então, muitos de nós nem lembramos qual é o sabor de um real tomate maduro. Por quê? Porque os tomates que chegam para nós, o bonitinho que a gente quer comprar, muitas vezes ele está verde, não está maduro ainda. E o sabor do maduro, e o orgânico, vamos dizer assim, é muito melhor. E isso é o propósito de Deus na nossa vida. Nos amadurecer da forma correta, não acelerando esse processo, não através de, como eu e você às vezes gostamos, de milagres, né? Onde muitas vezes até perguntaram para Jesus, faça um sinal. Jesus falou, não, o sinal já está aqui, eu sou o sinal, eu sou o milagre. Jesus, por favor, para que as pessoas creiam, para que as multidões acreditem em você. E assim poderia ser hoje. Jesus poderia viver, Deus poderia eleger alguns homens fiéis sobre a terra e determinar que eles fossem fazendo milagres e acarretando multidões. E não é assim. Deus não está buscando trazer as pessoas por um show, por uma estratégia psicodélica de atrair a visão e entender que há um poder sobrenatural, milagroso e fantasioso na vida das pessoas, porque isso não traz mudança. Ações instantâneas não trazem mudança. Trazem um tipo de satisfação, mas não a mudança que Deus quer. Ou seja, nós temos que ser maduros ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa jornada, ao longo do nosso desenvolvimento. Nós vimos que no último estudo, estudo passado, nós falamos sobre as tentações, né? Como são as tentações na nossa vida e como nós vamos derrotando elas. E essas tentações, essas provas, é o que nos fazem nos tornar maduros. É uma das fases que fazem a nossa maturidade acontecer, porque não existe atalho. Não existe atalho dentro da vontade de Deus. Tudo começa com Jesus batendo na porta. A sua conversão, a minha conversão, não veio de forma instantânea. Eu vou agora e vou virar um cristão crente temente a Deus, não crente religioso, um crente temente a Deus, elegendo Jesus como meu único Salvador e Deus como o único Deus sobre todas as coisas. Jesus tem uma passagem em Apocalipse que diz, eis que estou à porta e bato, se abrires, entrarei e cearei contigo. E a gente entra, a gente deixa Jesus entrar. Ele vem, ele começa a sentar comigo, ele ceia, eu gosto, acho prazeroso estar com Jesus, mas ele não tomou conta de todo lugar ainda. Ele apenas está sentado na mesa. Ele ainda não visitou os quartos.
ele ainda não visitou a sala, ele ainda não foi no banheiro, ele ainda não foi naquela gaveta que você esconde aquele pecado oculto, aonde você realmente guarda todos seus segredos. Jesus não andou sobre a sua casa, dentro da sua casa, ele apenas sentou com você na mesa e só isso já te traz uma graça, é muito gostoso você receber Jesus para entrar na sua vida. Nós queremos um milagre. Deus quer gerar em nós a resistência e a constância. Deus não quer dar milagre para nós. O milagre ele vem. Orar é necessário. A oração move o coração de Deus. Deus age através de milagres. Mas Deus tem um propósito principal, que é gerar em nós uma resistência e a constância. Quando eu sou mais resistente, mais constância, minha vida é mais propícia a milagres. Por quê? Porque eu começo a criar hábitos. E hábitos transformam o meu caráter. Se você quiser saber o que é um caráter, o caráter de Cristo é a soma de hábitos. Verifique os hábitos de Jesus. Oração. Ele não abria a mão das suas orações. Reflexão. Ele estava sempre que ele se sentia acuado, cansado, ele sentava e individualizava e fazia suas reflexões. Ele sempre usava a palavra para confrontar. Mansidão. Ele era manso. Você via Jesus e em alguns momentos Jesus precisou de ser firme, mas não deixou de ser manso. Não foi agressivo, não gerou no outro a ira pelo que ele disse, mas sim pelo que ele fazia, porque as outras pessoas não concordavam com as ações dele, porque eram ações baseadas na vontade de Deus. Na vontade de Deus, ou seja, caráter é a soma dos nossos hábitos. Então nós temos que entender qual é esse hábito de estimação. Quais são esses hábitos que estão presos nas nossas vidas e nós estamos levando ele para estimar, né? Hoje nós estamos na fase da criação dos pets. E nós temos também a criação dos hábitos. Quando você começa a namorar, você começa, eu digo pelo lado masculino, tem uma namorada, você muda seus hábitos com a sua nova namorada. Você não quer que ela veja os seus hábitos antigos, você não faz situações na frente dela que você fazia nas costas. Você quer mostrar para ela que você é uma pessoa extremamente polida, uma pessoa extremamente limpa, uma pessoa extremamente agradável. É um hábito. Só que se você não forçar esse hábito constante, daqui a pouco sua máscara cai. E aí o seu relacionamento, aquela pessoa que você conquistou, vai te largar. Por quê? Porque ela não conquistou aquela pessoa de fachada. Ela quer uma pessoa com hábitos constantes. E um casamento é isso. É você mudar os seus hábitos, é abrir mão das suas vontades, é saber que você tem uma fase de evolução na sua vida e que você vai precisar de mudar a sua característica, mudar o seu formato de agir, não fazer coisas que você gostava de fazer e que hoje vão buscar outras situações que vão te dar prazer e aquelas vão te dar desprazer. E aí nós entramos no entendimento de que nós precisamos desaprender várias coisas para que a gente possa aprender novos hábitos. E o desaprender é tirar os vícios, tirar o vício daquilo que a gente fazia constantemente. Certa vez eu tive um líder na minha vida, um líder profissional, né? Me ajudou muito no meu crescimento profissional. E ele falava, sempre quando você for trabalhar, tente não ter o hábito de ir pelo mesmo caminho. Mude o caminho, mesmo que vá gerar um pouquinho mais de distância. Saia mais cedo de casa, vá por um outro caminho, você vai ver situações distintas, talvez você goste mais daquele caminho, não vá por uma estrada feia, porque aquilo pode atrapalhar o seu dia. Não vá por um caminho feio, vá por um caminho que tenha natureza, onde você possa admirar a natureza. Quando andar num centro comercial, olhe para cima, não fique olhando só para baixo, você vai ver a beleza da altura dos prédios, você vai admirar a arquitetura dos prédios. Então são hábitos. A mudança dos hábitos, fazendo a mesma rotina, eu posso ter a mesma rotina, mas eu posso mudar o meu hábito, mudar o hábito de fazer aquilo. Então vamos refletir muito sobre como está o nosso hábito. Só que isso, dentro do crescimento espiritual e da maturidade que Deus nos propõe, tem a questão do tempo. Nós muitas vezes chegamos a Deus e achamos que Deus não está agindo por conta do tempo. O Senhor não tem movimentado o tempo a meu favor. Eu já poderia ter ganhado isso, eu já passei pelas provações necessárias. Às vezes nós fazemos a mesma lição várias vezes e não entendemos. Num curso pré-vestibular, num cursinho,
Antes de você fazer o vestibular, você faz aquela prova e aquela lição várias vezes, até você entender que repetidamente você vai gerando aquela atividade, vai te gerando a tranquilidade de você saber aquela matéria. Assim é Deus que trabalha em nossas vidas. Quando eu disse lá no início que Jesus entra na sua casa e senta na sua mesa, ele precisa de voltar à sua casa e encontrar ela do jeito que ele deixou. Só que muitas vezes ele senta com você e te deixa você caminhar, viver o seu dia e vem para o jantar. Já está diferente. Aquilo que você preparou para ele já está deixando de preparar. Já está ficando sujo, já está dando poeira. Você já não está agindo mais porque não há um hábito de você limpar a sua casa. Não há um hábito de você preparar aquele ambiente de forma constante, independente se Jesus vier te visitar ou não. Porque isso vai gerar benefício para a sua vida. Gera crescimento e desenvolvimento para a sua vida. Então o hábito do cristão, o hábito espiritual, ele precisa de existir. Nós não podemos abrir mão disso. O hábito de estudar a palavra, o hábito de ir numa escola bíblica dominical, o hábito de ir num círculo de oração, o hábito de estar com irmãos recebendo a palavra, o hábito de deixar ouvir, porque nós temos que deixar ouvir. Muitas vezes as pessoas só falam e elas não ouvem. Existe, hoje eu ouvi, amanhã, depois da manhã e assim por diante. Você tem que ouvir. Abra seus ouvidos. Abra seus ouvidos, porque Deus está agindo. Você é que não está notando. Esse tempo de Deus na sua vida, ele está acontecendo. Você é que não está vendo as evoluções. E um formato muito interessante que esses 40 homens da palavra de Deus que escreveram a Bíblia, inspirados por Deus para deixar para nós as Escrituras, fizeram foi escrever. Escrever. Escreva as suas experiências de vida. Eu comecei a fazer isso há algum tempo, influenciado pela minha esposa, que já faz isso há muito tempo. E isso é muito bom, porque sempre eu lanço mão quando eu tenho uma ansiedade, quando eu estou preocupado com algo, ou quero lembrar como Deus agiu naquele momento na minha vida. E a palavra de Deus nos traz isso, né? Em Lamentações, traga à memória aquilo que te traz esperança. Anote para que você traga à memória. Nossa memória ela é curta, ela não é uma memória longa. Nós esquecemos a história longa, nós só vemos o dia de ontem, como simbologia, né? E precisamos escrever, ver o que Deus fez na nossa vida. Compre um caderno, anote, mantenha suas anotações e veja que ele não está demorando, ele está trabalhando. Ele está desenvolvendo o seu caráter, criando novos hábitos. E veja quão pessoa diferente você era antes e como você já está ficando agora. E crescendo, inclusive os milagres que Deus foi dando na sua vida, que você acha que Ele não está te dando hoje, e que Ele já te deu várias vezes, e que você precisa se desenvolver para que possa absorver e receber cada vez mais esse milagre de Deus para você, em cima de novos hábitos que você vai adquirindo. Em Abacuque, vamos ler aqui em Abacuque, a palavra de Deus, ela traz, e Deus revelando para Abacuque, que era o profeta Abacuque, Abacuque ficou deprimido, né, por achar que Deus não estava agindo na vida dele o suficiente. E Deus respondeu para ele em Abacuque, capítulo 2, versículo 3. Disse o seguinte, Deus para Abacuque: essas coisas que planejei não acontecerão, porém imediatamente, devagar, firmemente e com certeza vai se aproximando o tempo em que a visão será cumprida. Se parecer demorar, Abacuque, não se desespere, porque tudo vai acontecer. Seja paciente, o cumprimento dessa promessa não vai chegar sem nenhum dia de atraso. Olha como é que Deus ele é amoroso, carinhoso, e respondeu para Abacuque com essa palavra tão motivadora, dizendo que ele, calma cara, você tá ansioso por quê? E essa ansiedade, às vezes pode achar que a gente não está fazendo nada no reino de Deus. Ah, Senhor, eu não estou fazendo nada, o movimento não está acontecendo, eu já me converti, achei que eu fosse ser agora usado no ministério, achei que eu fosse fazer e pregar, eu comecei a fazer algumas coisas, mas me desmotivei. Primeiro, talvez você começou porque você quis, não foi porque Deus te orientou. E nós já discutimos sobre isso. Uma coisa é andar para Deus e outra coisa é andar com Deus. Andar para Deus para o que importa, é você fazendo para agradar o seu ego. Andar com Deus é fazendo para que Deus oriente você e no tempo certo as coisas aconteçam. E tudo tem o tempo certo. Um ótimo cozinheiro não começou cozinhando o prato mais gastronômico da vida dele na primeira vez. Ele foi fazer lá um bom arroz, um bom ovo, um bom feijão e assim ele foi desenvolvendo. Mas sem a base de fazer o arroz e o feijão, não tinha como ele desenvolver a gastronomia atual que ele pratica. Então assim a gente tem que pensar na nossa vida espiritual. Deus nos capacita e Ele nos orienta.
para sermos pacientes e não desanimarmos. Só que a gente tem que entender que fase que nós estamos, para que Deus revele para nós essas gavetas. Jesus quer chegar na sua gaveta, meu irmão. Não acha que Jesus vai entrar na sua casa para ficar só sentadinho na mesa almoçando com você, não. Jesus vai entrar nos seus quartos, vai ver lá como é que você faz a limpeza do seu banheiro. Vai entrar lá na gaveta do seu quarto e vai entender o que está guardado lá na última gaveta no cantinho. Ele quer saber de tudo na sua vida, porque Ele quer te transformar. Ele quer te transformar. E isso é a maturidade espiritual. Olha como é importante, como isso é abençoador nas nossas vidas. Deus não quer trazer apenas uma palavra motivacional para nós. Ele quer trazer uma vida com um propósito completamente diferente, com hábitos diferentes. Ser cristão é isso. Ser cristão não é religiosidade. Ser cristão não é visitar a igreja frequentemente. Ser cristão é agir como um cristão. É viver com Cristo a todo momento. É tirar do desespero, é tirar a angústia. É ter a confiança na palavra de Deus. É saber que esse Deus maravilhoso é quem me forja. E, meu irmão, a sua vida vai mudar. Não sei nem se você vai continuar no trabalho que você está. Não sei nem se você vai continuar tendo a vida que você tem. Deus vai mudar tudo na sua história se você deixar a sua vida completamente nas mãos dele. Tudo que você foi capacitado pode ter um propósito na mão de Deus que não seja o que você está achando que é, o horizonte que você está achando que é. Receba essa palavra na sua vida como orientação do Senhor e busque a maturidade. Busque ser maduro, busque ser efetivo na ação de Deus, não por empreendedorismo pessoal ou empreendedorismo espiritual, porque isso não existe na palavra de Deus. Existe serviço espiritual, ser servo, ser filho, ser realmente morto para esse mundo e vivo para a vontade de Deus. Deus não vive para você, Ele vive em você. E vivendo em você, Ele vai nos fazer trabalhar para o reino dele. Isso é libertador. Essa é a libertação que todo cristão deve receber na sua vida e entender o quanto o Senhor é maravilhoso para a vida daqueles que creem e entregam sua vida a Ele. Amém? Louvado seja o Senhor, que palavra abençoadora, que ensinamento maravilhoso, que Ele entre nos nossos corações e nós vamos fazer uma oração agora. Nós vamos fazer uma oração para que Deus revele em nós esses hábitos. Ou já revelou e eu não estou querendo enxergar na boca de outra pessoa para mim. E que eu pergunte para alguém também, para esse irmão que nós aprendemos que tem que orar pela minha vida. Que hábito eu tenho que você identifica que não é um hábito legal na minha vida com Deus? Onde eu deveria mudar? Onde eu deveria orar a Deus para que me ajude a mudar nessa área? Para que a partir de novas práticas eu possa trazer isso como hábito dentro da minha vida. E me forje cada vez mais um homem, uma mulher, segundo o caráter de Deus. Amém? Então, aonde você estiver, se você puder, feche seus olhos e eleve seu pensamento comigo na presença de Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, todo-poderoso, maravilhoso, o Senhor é cuidadoso, Pai. O Senhor cuida de nós, o Senhor já deixou tudo escrito, está tudo aí. Ou escrito ou com experiências nos seus milhões de filhos espalhados sobre a terra. Milhões de pessoas, ó Pai, que reconhecem o Senhor como único Salvador, que abominam qualquer livro paralelo que tire o Senhor como centro da atenção da palavra. É o Senhor quem muda, Pai. Não há escrituras que venham a poder trabalhar a nossa mente se não for o Senhor. Nós temos as teorias, mas a prática vem de Ti. E não podemos viver teorias, senão seremos eternos professores de palavras e não vamos praticar aquilo que falamos, Senhor. Ó Deus, estamos aqui hoje para receber do Senhor a orientação, para que possamos, ó Pai, mudar os nossos hábitos. Nos oriente na boca de outros, ó Pai. Coloque nos nossos corações o discernimento do Seu Espírito, Pai, como podemos mudar os nossos velhos hábitos, para que possamos ser novas criaturas, nascidos novamente do Espírito e em Ti. Que esse tempo, essa jornada, Pai, que até Moisés, com 80 anos de idade, ainda foi passar 40 anos no deserto, para que ele pudesse alcançar a terra prometida, e aquele povo, Senhor, mudando hábitos, mudando formas de pensar, para que pudessem, ó Pai, alcançar a promessa do Senhor. Eu venho aqui também, Pai, me colocar na humildade, Senhor, desses homens da fé que passaram sobre a terra, pedindo também, Senhor, altere em nós, mude em nós as características desse homem decaído, desse homem pecaminoso, e traga em nós as características de Cristo, Pai. Traga em nós as características de Cristo, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Tenha misericórdia de nós, porque sem a sua misericórdia seríamos consumidos, Pai. Não leve em consideração nossas fraquezas, leve em consideração nosso amor por Ti, Deus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém.
Glória a Deus pela sua vida, que Deus continue te abençoando maravilhosamente e revele em você e em mim quais são os hábitos que nós devemos deixar para trás, para que Deus tenha liberdade total na arrumação da nossa casa. Amém? Glória a Deus, nos encontramos então no nosso próximo episódio, aqui no podcast Falando de Deus. Um abraço e até lá.